Estamos em mais uma videoaula sobre o aconselhamento, a nossa penúltima videoaula. Nós vamos caminhar agora no aconselhamento pré-teste, tá? Vamos falar alguns detalhes. Onde é realizado o aconselhamento, tá? Esse manual propõe, né, que o aconselhamento seja realizado a pessoas, né, que terão resultado ou que farão os exames. Na minha opinião, o aconselhamento tem que ser realizado em todos os serviços de saúde, tá? Todos os serviços de saúde, que fala CTA, COAS, em ONG, mas, na verdade, em toda circunstância no qual você vai pedir esses exames, é fundamental que você faça o aconselhamento pré e pós-teste, porque você vai fazer exame HIV, hepatite B, hepatite C, de sífilis. Como que você faz um exame desse sem fazer um aconselhamento nos seus usuários, nos seus pacientes, né? Até em consultório particular, tá? Então, a meu entender, é muito mais amplo do que a própria circunstância citada aqui, né? Que esse documento propõe aprimoramento do aconselhamento no serviço de saúde que presta assistência a pessoas portadoras de DST, IST, HIV, no centro de testagem e aconselhamento, hoje todo o BSE, no serviço de pré-natal, nas organizações não governamentais, ONGs, e projeto de prevenção junto a populações específicas. No entanto, a prática do aconselhamento pode e deve ser em outras instituições e circunstâncias previstas a prevenção das ESTs. Em qualquer situação em que ocorra, é fundamental a privacidade, o sigilo e o caráter confidencial sejam preservados. Obviamente, né? Então, consultório particular, inclusive. Tá? Duração do aconselhamento. Não tem tempo de duração do aconselhamento. Contanto que você consiga abordar todas as circunstâncias relacionadas ao fato, as vulnerabilidades que veremos agora. Tá? Então, a inserção do aconselhamento na rotina do serviço de saúde implica uma revisão do tempo que os profissionais dedicam ao atendimento ao cliente. No entanto, é difícil estabelecer um tempo padronizado para a duração do aconselhamento. Isso é óbvio, né? Pois varia conforme o caso. Óbvio, né? Uma pessoa com muitas vulnerabilidades, o tempo maior para poder explicar tudo para ela. Diante da importância epidemiológica das ISTs HIV, é fundamental que sejam incluídos componentes de prevenção na prática assistencial. Cabe aos gerentes do serviço de saúde o empenho em reajustar o fluxo da demanda e os recursos humanos disponíveis de forma a garantir tempo requerido para atendimento de qualidade ao serviço. Está falando que tem que ser com qualidade, tem que ter tempo. O aconselhamento não é 3 minutos, tá? Não é 4 minutos, tá? O aconselhamento aí dura em média uns 15, 10 minutos. Tá? Mas aí depende de cada caso. O aconselhamento demora mais. E aconselhamento que eu fiquei 30 minutos. Tá? Então é variável o tempo. Tá? Agora vamos falar do processo de aconselhamento nas ISTs, HIV e AIDS. Procedimentos gerais, tá? Durante os procedimentos gerais de aconselhamento, caberá ao profissional de saúde. É fundamental. E aí, eu acho que até o manual está bem feito, porque pelos cursos que eu fiz, que eu participei, que você inicia o aconselhamento se apresentando, obviamente, e deixando claro o caráter sigiloso das informações que vão ser reveladas. Eu, inclusive, abro com uma frase assim: olha, tudo que nós estamos conversando aqui no aconselhamento é sigiloso, não vai sair dessa consulta, é um direito seu o sigilo, tá? É um dever meu o sigilo. Por todavia, é importante eu lhe informar que você precisa relatar tudo o que aconteceu e o que acontece, e eu farei algumas perguntas que não é por curiosidade, mas as perguntas elas têm um fundamento para poder te orientar as possíveis doenças que você possa ter se exposto e o significado do resultado dos exames. Tem exame que menos de 30 dias não dá positivo. Tem exame que menos de 6 meses não dá positivo. Então é importante perguntar até tempo, quando ocorreu e o tipo de relação que você se expôs ou que aconteceu. Então, não porque existe uma curiosidade em volta disso, é porque é necessário para poder orientar da forma correta e te dar um resultado que seja seguro, que seja confiável. Tá? Então, isso é fundamental, o sigilo. Identificar com clareza a demanda do cliente,
Então, perguntar, por que você veio na unidade? Qual o motivo? Ele vai dizer, não, vim porque eu quero fazer exames, quero fazer teste de HIV, hepatite B, hepatite C, tal, tal. Então, identificar com clareza. Neste momento, há de se dar uma percebida que se o paciente está aberto já a falar, ou se há alguma objeção dele em falar, alguma barreira. Se houver alguma barreira, começa com assuntos mais tênues, tipo, quando vai a manicure, leva o seu alicatinho de unha, como que é, ou pega o da manicure, usa esmalte da manicure, ou usa o seu próprio esmalte, usa o afastadorzinho de unha, o palitinho, ou da manicure. Se usa o da manicure, é descartável. Se usa o esmalte, ele é só para você ou é compartilhado por outras pessoas? Se tem tatuagem, fez tatuagem, passou por alguma cirurgia no último ano, fez algum tratamento dentário com canal, no dentista que você vai, o material é estéreo? Pergunta isso. Tá? Então você começa com esses assuntos mais leves, para depois começar para os assuntos, faz uso de alguma droga? Se sim, qual é a droga que faz uso? Qual foi a data da última relação sexual, ou sexo oral, ou sexo vaginal, ou sexo anal, sem proteção? Dias. Tá? E quantas parceiras teve nos últimos 6 meses sexuais, ou parceiros teve? Não é que eu sou curioso, não, é para poder orientar. Tá? Estão captando como que é? As perguntas têm que ser rápido, objetivo, olhando no olho, sem sorrisinho, sem julgamento, sem olho baixo, olhando para cima, sem desinteresse, olhando olho no olho, tá? Prestar apoio emocional a qualquer situação que foi identificada, tá? Facilitar ao cliente a expressão de sentimentos. Como é que facilita isso? Olhando no olho, vendo pontos importantes da fala dele, para que você possa voltar naquele assunto que se observa que constrange, que se observa que traz sofrimento, que traz angústia. Né? Identificar crenças, valores do cliente acerca das ISTs. Né? Então, primeira etapa do aconselhamento, falar do sigilo. Segunda etapa, fazer aquele escopo de perguntas para identificar as situações de vulnerabilidade que ele se expôs. Tá? Então, perguntando o quê? Perguntando se fez cirurgia, se sim, quando fez, se recebeu transfusão sanguínea, se sim, quando recebeu, se vai no dentista, se tratou canal, quando foi, se tem tatuagem, se fez e se fez quando foi, se foi tinta, agulha descartável, né? Se tem prática sexual com pessoas de outro sexo, oposto e o mesmo sexo, né? Práticas hétero e homossexuais, tá? Se usa droga injetável, se sim, quando foi a última vez que usou, se compartilha seringa ou agulha, se faz sexo oral, se recebe sexo oral sem proteção, se faz sexo vaginal sem proteção, se fez foi quando, tá? Se aconteceu de romper o preservativo, quando aconteceu, se faz sexo anal, se foi com proteção ou sem proteção. Tá? Então é importante delimitar essas perguntas de forma objetiva, de forma clara. Tá? Se compartilha escova de dente com alguém, isso existe. Tá? Se compartilha. Se compartilha alicatinho de unha quando vai na manicure, o esmalte, o, o palitinho, tá? Se isso é compartilhado. Se compartilha brinco, se compartilha piercing, tá? Isso são pontos importantes. Tá? E aí você vai fazendo esse escopo de perguntas, olhando no olho, de forma séria, de forma objetiva. Nunca assim, quando a pessoa responder, eu tenho relação com outra, uma mulher, por exemplo, falando que tem relação com mulher, você julgar, nunca, assim, treinar sua cara de paisagem. Eu sempre falo isso nas aulas, né? Treinar, o que é cara de paisagem? Uma cara fixa, um olhar no qual você não julga ninguém. Você não dê sorrisinhos, tá? Então tem que ter postura profissional, porque é um assunto que é envolto de questões culturais, de questões
de sexualidade, e dentre outros. É muito complexo o homem médico fazer o de uma mulher de gênero diferente, porque tem toda aquela questão da possibilidade da paciente se apaixonar pelo médico, se envolver emocionalmente, de se sentir atraída e aí mente tudo, tá? Para poder, né? Então, assim, é muito importante a gente manter a postura profissional, tá? Inclusive, a médica está com um homem fazendo aconselhamento a um usuário de sexo masculino, a questão dele começar a querer brincar, então é importante ela ser séria no atendimento, tá? O médico sério, a médica séria, com postura, tá? Porque existem mais diversas possibilidades de projeção, de identificação, né? Então, é um ponto importante. Identificar, utilizar uma linguagem compatível com a cultura do paciente. Então, às vezes, você vai pegar um paciente, você vai falar da forma mais culta. Aí você pega um paciente, você tem que falar da forma mais chula. Então, vai depender muito para ele poder entender, tá? Mas não é escrachar seu atendimento, o seu linguajar para todo atendimento. Não é tratar isso com escracho. Não é assim também, tá? Isso é um ponto importante. Trocar informações sobre as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, suas formas de transmissão, isso é depois. Então, primeiro ele detectou os problemas. Detectou? Aí você direciona. Nós falamos que o aconselhamento, ele é exclusivo para cada cliente. Porque cada cliente vai ter suas exposições de risco, suas vulnerabilidades. E o direcionamento para as orientações depois é de acordo com a vulnerabilidade do cliente. Tá? Por exemplo, se a mulher ela já faz tudo certinho com alicatinho de unha, não há que se dar ênfase nisso. Só dizer, ó, parabéns, tá fazendo tudo certinho com alicatinho de unha, então você faz em casa, você não compartilha, você leva teu alicatinho, então isso está adequado. Não falaremos sobre isso. Vamos falar sobre a prática sexual que você teve com esse outro parceiro aí, que sem uso do preservativo. O que você acha disso? Porque é recomendação técnica, aí que você orienta. Nessa prática sexual, pode ocorrer a infecção pelo HIV, a infecção por hepatite B, por hepatite C, por sífilis, né? E a recomendação técnica é o uso do preservativo em todas as relações. Você consegue, assim, precisar o porquê que você não usou? E, além do porquê você não usou, você está afim, você quer inserir isso na sua prática sexual? O uso do preservativo? Aí ela vai te falar a verdade. Ela vai te dizer: não, olha, eu estou entendendo que eu posso adquirir a doença, então eu quero realmente começar a usar preservativo e tal, e aí eu vou tentar, e aí você tem um diálogo aberto com a pessoa. Tá? Esta é a forma de fazer aconselhamento. Tá? Não é impondo. Muito fácil, né? O médico chegar e falar assim: ah, não, tem que usar a camisinha, ó, não, tem que levar a tua alicatina manicure, e tem que levar teu esmalte, tem que usar teu palitinho, porque senão você vai adquirir a hepatite B. Então, assim, não faça sexo com várias pessoas, porque não pode. Não é sim aconselhamento. O aconselhamento é a troca com o paciente, o usuário, colocando ele no protagonismo. Ele assumindo a responsabilidade e você dando as informações técnicas. E ele tendo o direito de decidir. Tá? É um diálogo aberto, verdadeiro. Tá? E você direcionando para que a pessoa reflita que aquilo ela pode adquirir e que aquilo vai mexer com a vida dela, que vai ser ruim para a vida dela. Tá? Isso é um ponto muito importante. Isso muda. Isso muda comportamento. Impor, a pessoa ouve, vai embora e continua fazendo o que ela faz e sempre fez. Tá? Ajudar o cliente a avaliar e perceber seus riscos para infecção do HIV e STs, que é isso que estamos dizendo. Né? Ó, você está me dizendo que você tem relação sexual sem preservativo no sexo oral, mas aí você pode adquirir, porque o homem libera secreções ali na hora que você está fazendo a prática do sexo oral, e isso pode fazer você adquirir o vírus HIV, se a pessoa tiver. Né? E aí também as outras infecções sexualmente transmissíveis. A recomendação é colocar o preservativo e fazer o sexo oral. O que você acha disso? Você vai adotar essa prática? Porque elimina esse risco na sua vida, né?
Aí a pessoa vai dizer, não, eu não vou adotar porque é muito ruim, porque dá não sei, ela pode dizer, as mulheres falavam para mim isso aí, né? Ah, dá um gosto de borracha na boca e tal. Não, então, se for a questão do gosto, existem preservativos que têm gosto, né? Que, de morango, de uva, e aí vai. E aí, você acha que vale a pena tentar? Porque assim, olha, você está me colocando que está colocando dificuldades, mas eu vou te colocar uma situação. Eu não vou responder, eu não vou assumir essa responsabilidade se você adquirir um HIV por um sexo oral. Quem vai assumir é você. Quem vai ter as mudanças na vida, quem vai ter que tomar remédio todo dia, quem vai ter um monte de eventos adversos da medicação, quem vai ter muitas consequências é você. Tá? E aí, o que você quer para sua vida? Ponto. É assim. Então você coloca a pessoa para refletir. Tá? Isso é um ponto importantíssimo. Aí você identifica barreiras para mudança nas situações de risco do usuário. Tá? Do usuário. Muitas vezes as mudanças elas não são prazerosas. Muitas vezes as mudanças, elas vão mexer com a pessoa. Muitas vezes as mudanças vão trazer sofrimento a princípio. Eu cansei de fazer aconselhamento e depois, durante a semana, porque eu sou da época do teste não rápido, né, que demorava quase 15 dias para ficar pronto o exame de HIV, do paciente vir depois duas vezes para eu atender, porque ele está angustiado. Eu te pergunto, isso é ruim ou isso é bom? Tem o lado ruim, tem o lado bom. Tem o lado bom, dependendo da angústia. A angústia dele é que ele não se protegeu, ele estava se culpando. E aí, vamos falar que a doença tem tratamento, vamos falar isso, mas vamos dizer o que ele vai fazer depois disso. E se o teste dele vier negativo, ele vai manter o mesmo padrão de comportamento? Então, essa reflexão é importante. Tá? E essas barreiras são importantes. Tá? Já observei usuários que parece que eles tinham que ter uma doença. Parece que a vida está tão ruim e que parece que tem que ter uma doença, o comportamento é autodestrutivo. E aí resgatar essa pessoa, fazer ela refletir sobre isso, é um desafio no aconselhamento. Tá? Então, contribuir para a elaboração de um plano viável de redução de risco. Viável. Às vezes você vai dizer que o mais seguro é para um homem casado que está vindo fazer aconselhamento, que não tem outras parceiras a não ser esposa, é ele usar preservativo com a esposa. E ele está dizendo que ele casou para não ter que usar preservativo. Então, você vai dizer, não, a decisão é sua, a responsabilidade é sua, né? Essa decisão é essa, não estou aqui para julgar, mas estou lhe dizendo que existe a possibilidade. Ponto. Né? Então, às vezes os planos têm que ver o que é viável para redução de risco. Às vezes tem circunstâncias que não são viáveis na visão do paciente. Tá? Explicar o benefício do uso correto do preservativo. E, se necessário, demonstrar. Não é demonstrar sempre, não, porque as pessoas elas relatam, e pelo que elas relatam, elas sabem colocar, muitas delas. Então, precisa ficar demonstrando, porque senão a consulta fica um tempo muito extenso também. Tá? Avaliar possíveis dificuldades quanto ao uso do preservativo e sua superação. Tem muitas. Tem pessoa que fala que tem alergia, embora ele é hipoalérgico, né? Tem pessoas que falam que perde a sensibilidade, então tem menos prazer, né? Tem pessoas até que relatam que a sensação do perigo é prazeroso, que o perigo de estar tendo relação sem preservativo é prazeroso. Então, se ouve de tudo no aconselhamento. Avaliar e recomendar a possibilidade de práticas seguras. Então, você avalia, você recomenda. Então, é recomendável pelo Ministério, não é obrigar, não é forçar, não é afirmar fazer, né? Ajudar o cliente a reconhecer suas responsabilidades e possibilidades de lidar com o problema. Então, é ele que vai assumir as consequências, né? Lembrar que o consumo de álcool ou outras drogas, às vezes a gente observa isso, que a pessoa ela não teve prática segura devido ao álcool, porque alguns receios, né, se perdem numa pessoa alcoolizada. A pessoa, às vezes, alcoolizada, ela defraga-se sexualmente totalmente, né? Ela se abre para as relações sexuais quando ela consome álcool. Parece que os padrões sociais ela perde, né? Então, isso é um risco, né? Então, tem que ser abordado isso. Eu já peguei muitos casos de mulheres, principalmente, que quando se alcoolizam em festas,
elas tendem a não querer usar o preservativo, né? E tendo múltiplos parceiros, inclusive. Estimular a autoestima e a autoconfiança, que a pessoa é capaz, de que ela vai conseguir, de que é possível. Favorecer o fim de estigmas, mitos e preconceitos relacionados às infecções sexualmente transmissíveis e ao HIV. E estimular a disseminação das orientações recebidas. Então, estimular, né? Que ele possa também disseminar essas orientações. Encaminhar o cliente para outro serviço de assistência, incluindo grupos comunitários de apoio, quando necessário. Você vê que é uma coisa muito, assim, eu já encaminhei já casos, vou dar alguns exemplos. Eu encaminhei uma senhora que veio fazer aconselhamento, era viúva, e ela não tinha relação sexual já há mais de 10 anos. E ela veio fazer aconselhamento. Falei, se o teste teu vier negativo, é 100% confiável, né? Porque não tem parceira há 10 anos, não tem exposição de risco, tal, tal. E ela começou a chorar no meio do aconselhamento. Porque ela estava se sentindo sozinha. Então, aí encaminhei ela para um grupo de saúde mental, para se relacionar, né? Então, a gente vai identificar uma série de demandas, uma série de circunstâncias, tá? Dispaneurias, dificuldades da pessoa ter o êxtase na relação sexual, de chegar ao orgasmo, são fatos muito comuns também no aconselhamento, tá? São questões muito comuns apresentadas, né, no aconselhamento. E que a grande parte dessas situações são emocionais, são psicológicas, são afetivas, né? Um lado pequeno são questões orgânicas, né? Bom, não terminei. O manual ele concinde aí, né, ele fecha aí, mas depois que você faz o levantamento das demandas, você trabalha as orientações. É importante inserir nisso o preparo para os possíveis resultados de exame e fazer uma afirmação importante. Caso o teu exame venha positivo para HIV, hepatite B, hepatite C ou sífilis, qual será a sua atitude ao receber esse resultado? Então, é importante fazer essa afirmação, tá? E essa pergunta. Espera, porque a pessoa vai pensar para te responder. Dá uns 2, 3 minutos que ela vai te responder. E por que é importante isso no final do aconselhamento? Porque ela vai pensar e aí ela se coloca na posição de estar com a doença, do risco que ela está se expondo, da vulnerabilidade que ela tem. Isso é muito importante. E ela vai te responder. Uma grande parte, ó, avassaladoramente, 80% vai dizer: fazer o quê? Vou ter que tratar. E aí você fala do tratamento da doença, um pouco sobre a doença, você fala um pouco do HIV, da hepatite B, da hepatite C e da sífilis. Bom, aí você fecha o atendimento. Uma parte vai dizer que vai se matar. Uma outra parte vai dizer que tem medo do sigilo, tem medo de alguém ficar sabendo. E aí aparecem outras situações também. Então é importante, quando a pessoa te relatar algo diferente disso, de que vai se tratar, que você pergunte o porquê ela tomaria aquela atitude. Ah, se me vier, eu não vou suportar, eu me mato, viu? Por quê? Por que você se mata? Aí você pergunta para a pessoa. Ela vai dizer, não, eu me mato porque eu vou morrer mesmo. Aí você vê como ela está entendendo, parece que ela não entendeu nada que você falou até agora da doença. Aí você fala sobre a doença. Tá? Aí você prepara ela para o conhecimento sobre a doença. Ah, porque eu tenho medo das pessoas ficarem sabendo. Aí você fala do sigilo do exame. Tá? Então, é direcionar as demandas do paciente, as demandas do usuário, para você trabalhar essa circunstância com ele. Isso é fundamental nesse processo. Tá? Isso é fundamental nesse processo do aconselhamento pré-teste. Então, vimos, ó, organizadamente, pré-teste, deixa claro o sigilo, identifica as exposições de risco, todas elas, orienta cada exposição e trabalha mudança de atitude, e fala se o resultado vier positivo, qual seria a atitude que a pessoa teria. Para poder prepará-la, tanto ela como você, para poder dar um resultado possível positivo. Tá? Que possa vir positivo o exame, sim. Tá? Há pessoas que choram, as pessoas que ficam tristes, tá? Mas é o momento delas refletirem as mudanças de comportamento que elas precisam fazer. É um momento no qual você pode salvar uma vida, ou várias vidas, né? Porque isso vira uma árvore de transmissão, né? Vira uma coisa escalonada, né? De transmissão da doença. Tá? Bom, espero estar contribuindo, é um assunto extremamente profundo, interessante.
é um assunto que eu tenho bastante experiência, fiz muito aconselhamento, pré-teste e pós-teste fiz muito também, tá? Ainda bem, os pós-teste, a maioria esmagadora foram negativos para todas elas, tá? Então a incidência não é tão alta das ISTs, tá? Pelo menos as de testagem não é tão alta, porque a maioria esmagadora aí de 98, 90 e acho que mais ou menos 98% dos exames que eu dei foram negativos, tá? Lógico que respeitando as janelas imunológicas e aí, né, janelas sorológicas, tá? Mas esmagadoramente são negativos, mas tem os positivos. Se você não preparar bem no aconselhamento pré-teste, é bomba o positivo. Tá? Um outro detalhe importante que eu quero frisar, nunca fazer pré-teste e nunca fazer teste rápido de sexta-feira. Fazer no máximo na quinta, porque todos que têm positivo, depois eles voltam no outro dia com mais dúvidas, com mais preocupações, com mais angústias, né? Então o serviço ele tem que ter uma continuidade para poder vincular. E aí, vamos falar isso depois no pós-teste, que daqui a pouquinho a gente vai abordar numa última videoaula, né, sobre o pós-teste. Então é importante que o pré-teste e as testagens, os exames e o pós-teste, se for o teste rápido, o pré no mesmo dia, o pós no mesmo dia. Se não for teste rápido, você pode fazer até sexta-feira, porque outra pessoa vai colher no laboratório, ainda vai chegar, mas nunca entregar um resultado de exame positivo numa sexta-feira à tarde, numa unidade que não abre no outro dia, né? Que, por exemplo, as unidades costumam funcionar de segunda a sexta-feira. Pô, meu, sábado sozinho, domingo sozinho, o paciente ele faz loucura. Então é importante entregar no começo da semana, agendar esses pacientes no começo da semana, para entregar o resultado de exame positivo, para que ele possa ter uma continuidade da assistência com a equipe. E aí envolver outros profissionais, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, tá? Obrigado a todos aí.